falar sobre tecnologia, é claro que não é novidade, né, gente? Agora, quando a gente fala sobre depender de aparelhos tecnológicos, né? Hoje em dia a gente percebe muitos jovens aí conectados o tempo todo, né? Nos aparelhos eletrônicos, no celular, na frente de um computador. De verdade, sabe qual é o impacto social que isso ocasiona? Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui recebendo a Iris Lemos, ela é coach, é escritora. Primeiramente, quais os benefícios que a tecnologia traz para a nossa sociedade? Lígia, a tecnologia, hoje, ela é essencial para o nosso dia a dia. Ela é essencial no trabalho, ela facilita a nossa vida. Então, você precisa falar com alguém, antes você tinha que ligar, deixar um recado em casa, ou com uma secretária, e às vezes demorava um pouco. Não que hoje as pessoas respondam na mesma hora, mas tem essa vantagem. Tem a vantagem de você poder se comunicar com o mundo, de você ter notícias em tempo real, né? Então, isso é muito bom e isso é saudável. Agora, tudo demais é veneno, né, Iris? Sim. E eu acho que é onde entra a grande problemática, quando e não só as crianças, a gente fala crianças, jovens e adolescentes, porque são pessoas que estão conectadas o tempo todo, seja para o uso escolar, para a pesquisa, né? Só que quando tem esse excesso, o que é que isso pode ocasionar em relação ao convívio social? Olha, eu quero falar um pouco separado, né? Porque assim, todos nós estamos o tempo todo plugados. E eu entendo quando você fala de adolescentes e de crianças, né? Porque crianças e adolescentes estão em formação. Não que os adultos não estejam sendo prejudicados por estarem nas redes sociais ininterruptamente, porque também está tirando do adulto a sociabilização. Mas a criança, além dela ficar antissocial, a criança ainda tem as questões comportamentais, psíquicas, neurais, que essa tecnologia em excesso para a criança, ela vai fazer um destroço dentro da cabecinha dela. Porque a mente vai ficar muito acelerada, porque ela está acostumada, aperta o botãozinho e aparece tudo que ela quer. E na vida real não é assim. E a criança, ela não vai aprender a esperar. E os pais precisam entender que crianças, bebês de meses não devem estar à frente de aparelho celular, telefônico, nem tablets, né? nem televisão. Eles a gente pode considerar como invasão de privacidade, aí eu falo no sentido, né, de jovens estarem dentro dos seus quartos, onde o pai não tem aquele controle sobre o que os filhos acessam. Então a gente pode considerar invasão de privacidade quando o pai, né, vai lá ver o histórico da criança, ou apenas um controle sobre o que os filhos acessam? É apenas um controle, é cuidado, é responsabilidade. O pai que deixa o filho o tempo todo nas redes sociais e ele não sabe o que esse filho faz, ele não se preocupa com isso porque acha que é invasão de privacidade, eu acho que esse pai está assim, fora um pouco da sua função. Porque a função de pai, dos pais, é exatamente corrigir, guiar. E se você não faz isso, o seu filho se sente desprotegido. Então não tem essa, invasão de privacidade. Invasão de privacidade, seu filho paga as contas de casa? Não paga. Quem paga é você, papai e mamãe. Então vocês precisam ter esse controle. E não só por isso, mas pela saúde dos seus filhos, pela saúde emocional, pela saúde mental. Que o excesso das redes sociais está causando muitas doenças. Está causando desordens emocionais, tá? O índice de suicídio é altíssimo, até que a gente pode aproveitar que estamos no Setembro Amarelo, né? Verdade. Então, o índice de suicídio é altíssimo. Por quê? Porque as crianças, elas estão muito acostumadas a não se frustrarem. E qualquer frustração é motivo para elas se cortarem, motivo para elas atentarem contra a vida delas, porque elas não sabem conversar. Já é desafiante conversar, já é desafiante falar do que nós sentimos. Porém, para uma criança e para um adolescente,
esse desafio é um pouco maior. Então, pais, sai fora dessa de que é invasão de privacidade. Não tem nada de invasão de privacidade. É cuidado, é zelo. Eu conheço relatos de pais que ficam extremamente tristes e às vezes não sabem nem lidar com a situação porque vê que o filho está acessando conteúdo adulto. Porque a criança se isola, né? Aquele ser humano se isola numa sala onde aqui quem está comandando sou eu, né? Exato. E essas descobertas, porque não é uma descoberta saudável que acontece, porque eles têm acesso à pornografia. Pornografia não é saudável, nem para adultos. Pornografia, ele faz mal à alma, mas o adulto ele tem a responsabilidade e é para ter a maturidade de saber que aquilo não é bom. Mas um adolescente não tem, a criança não tem. Exato. E eles ficam vulneráveis. Eles ficam vulneráveis a adultos. Por quê? Porque está mexendo, está estimulando, os hormônios estão ali, os adolescentes, os hormônios estão a todo vapor e é um alvo fácil para um pedófilo. Por quê? Porque ele está com a cabeça cheia de informações erradas, distorcidas do que é a sexualidade, do que é amor. Então, essa distorção deixa o seu filho vulnerável para quem quer fazer o mal. Verdade, aí onde entra, viu? Para você que está aí acompanhando o programa e esse assunto, e é sempre bom a gente estar reforçando essa necessidade que os pais precisam ter sobre o que os filhos acessam. E não é invasão de privacidade, que espaço é esse que os pais não podem intervir para a própria saúde mental dos filhos, de que os pais precisam ter essa consciência de forma natural mesmo, né? Se você preza pelo bem-estar do seu filho, da sua filha, né? O quão é importante você estar, inclusive, atento sobre os próprios comportamentos, porque não é só o acesso a conteúdos inapropriados. Não. A gente vê hoje também desafios de internet. Crianças que morrem dentro de armário porque resolve fazer o desafio do desodorante. A pessoa inala. Uma criança de 10 anos, não foi aqui no estado do Ceará, uma criança de 10 anos acessou esse desafio e foi se desafiar dentro de um armário. O que aconteceu? Morreu asfixiado. Tem a história da baleia azul, que você, para passar por algumas etapas, você precisa se cortar. Então, assim, como identificar esse comportamento que pode até ceifar a vida de uma pessoa, né? E quando os pais, eles são atentos, é mais fácil. Porque, assim, o que é que a gente vê? A gente vê os pais falarem assim, mas é só isso. Não, gente, não é só isso. Nós não podemos ter visão seletiva quando se trata dos nossos filhos, porque os nossos filhos são nossos tesouros e nós não podemos ter essa visão seletiva. Essa visão seletiva, em algum momento, ela pode até ser útil, mas é fora do contexto filho. A visão seletiva é ela que nos acende a luzinha para dizer assim, algo está errado. Seu filho usa muita camisa de manga, né? Aqueles moletons, não sei o quê, preste atenção. Muito calado, preste atenção. Chorando, preste atenção. Porque às vezes, não, chorei porque aconteceu isso na escola. Vai atrás para ver se é isso. Vá um pouco mais além. O meu filho não mente. Não é questão de mentir, é como cada um consegue expressar o que sente. E às vezes o adolescente não sabe. Tá tudo bem. Por isso existe você, papai e mamãe. Para você estar atento, para você ficar monitorando o que o seu filho faz, o que o seu filho acessa. Esses desafios são diabólicos. Porque a pessoa que ensina uma criança, um adolescente a cometer suicídio, ela não vai cometer suicídio, mas ela vai ceifar uma família inteira, porque quando acontece isso, fica uma família desestruturada, devastada. Deixa teu filho brincando com brinquedos lúdicos, vai interagir com ele. Eu sei, o que eu falei antes, que os adultos estão viciados, o pai e a mãe também estão viciados e por isso, papai e mamãe, vocês não têm paciência para brincarem com seu filho. Porque para brincar com seu filho, você precisa se relacionar com ele, interagir com ele.
E na hora que você vai brincar com seu filho, ele não é a telinha que tu passas na hora que queres. Ai, não quero mais assistir esse vídeo, passa pro próximo. Vou botar esse vídeo aqui em alta rotação, sabe? E é isso que você faz. Aí o seu filho, papai, que cor é essa? Verde. Papai, que cor é essa? Verde. Papai, e essa cor? Verde. Aí você não tem mais paciência de falar a quarta vez que é verde. A tecnologia é maravilhosa, mas no canto dela, no tempo dela, do jeito que tá prejudicando e muito. E daqui a uns 10 anos, Lígia, vai ser catastrófico, tá? Ai, E Jesus. lembrem-se que os neurologistas já detectam epilepsia por conta da tecnologia, Nossa, tá? um dado interessante. Exatamente. Agora sim, a gente também está correndo contra o tempo, né? Porque o tempo da internet é diferente do seu. A própria internet, ela exige que você tenha mais tempo para ela, porque ela tá ali, uma hora ela aparece, outra hora ela some no piscar de olhos, assim, em frações de segundo. E a gente, por querer também tudo de forma imediata, isso causa uma grande ansiedade nas pessoas. Sim. Às vezes a gente vai falar também sobre comportamento, né? De como que as pessoas hoje se relacionam com a pessoa do outro lado, né? Eu te mando uma mensagem agora, eu estou precisando desse retorno agora. Antigamente as comunicações eram uma semana, um mês, que vinha pelos navios, as grandes navegações. Hoje em dia eu falo com eles, ai meu Deus do céu, eu preciso de uma resposta agora, porque se eu não tiver essa resposta, eu não consigo prosseguir. Ligo pelo WhatsApp, não atende, aí eu começo a te xingar. Porque a gente está vivendo também essa crise de ansiedade, porque a gente quer tudo de forma imediata e não é assim, né? Às vezes as pessoas ainda ligam e algumas pessoas nem ligam, é só no WhatsApp, só mensagenzinha de texto. E de verdade a gente tem que entender que a pessoa não tem a obrigação de estar com o celular o tempo inteiro na frente dela, mas aí vai nos obrigando a isso. Exatamente. Vai nos obrigando a estar com esse telefone o tempo inteiro na mão, vai nos obrigando a esquecer o entorno. Essa dinâmica de tudo para ontem está deixando a população num grau de ansiedade gigante. E aí vem ansiedade, vem toque, vem Depressão, isolamento social, entendeu? Até muitas vezes ficar acamado. Então, papais e mamães, vamos lá, é onde que a gente dá, sabe? Porque assim, eu sou mãe, eles é mãe, a maioria das pessoas que estão tendo acesso a esse programa também são pais ou responsáveis, né? Isso. Então, assim, a gente precisa realmente ficar atento a esses comportamentos, né? E eu acho que diante disso, Iris, pra gente já finalizar aqui a matéria, queria que você desse, assim, algumas dicas saudáveis, né? O que é que se pode fazer, né, diante dessa demanda tamanha de tecnologia que temos aqui ao nosso dispor, na nossa mesa. Tipo, como é que os pais podem usar de forma mais responsável, digamos assim? Porque às vezes também tem pais, aí eu vou estender um pouquinho, que às vezes tem pais que realmente não têm esse tempo para o filho porque passa o dia trabalhando, né? Mas assim, tem um dia que volta para casa, né? Tem a hora que volta para casa. Então, como em meio a tantas demandas, né? Olha, eu quero chamar a atenção para um ponto que até já falei, questão do comportamento, não só com relação à tela em si, né? Mas também o conteúdo. Tem um desenho que trata o pai como um ser que, eu não sei, sabe o que ele faz ali? Você pode falar o nome do desenho, Peppa Pig, que muitas crianças adoram, né? Só que existe o contexto social, aquela mensagem subliminar, né? Existe aquela mensagem que está ali. Então, eu já vi vários episódios e o pai é o banana. Como você admira um pai banana, né? E eu vi uma criança com o mesmo comportamento da Peppa Pig, tá? Tratando o pai como ela trata o pai. E lá todo mundo, é um episódio que todo mundo fala alguma coisa e sai para resolver, para ir o que eles combinam.
E o pai, quando olha para o lado, o pai não deu a opinião dele, o pai não foi, o pai ainda está processando, porque ele está, mas não faz parte. E eu vi uma criança replicar isso. Aí a mãe falou assim, meu Deus, eu sei onde ele viu isso. E o tom de voz dele com o pai, o mesmo tom desafiador que a Peppa usava com o pai dela, mandando aquele tom impositor. E às vezes a pessoa fala assim, ai, mas pode ser o pai, a mãe que fala assim. Não, preste atenção. Tem um ditadozinho que diz que pisão de galinha não mata pinto. Pais conscientes, eles dificilmente vão passar do limite. Pais conscientes, eles têm o limite, eles vão até aqui para poder educar o seu filho. Então, gente, preste atenção no que o seu filho assiste. Porque para você que é adulto, aquilo é uma bobagem porque você não vai assimilar. Mas o seu filho, ele está em construção. Então ele vai assimilar sim e vai pôr em prática. E aí você vai brigar com essa criança e ele não vai entender. Porque você deixa ele assistir aquilo. Ou, poxa, se a Peppa Pig pode gritar com o pai dela, por que eu não posso gritar com o meu? Então precisa de qualidade e quantidade de tempo. Comprem brinquedos, jogos de tabuleiro, brinquedos lúdicos, pintem. Pintura é ótimo, sabe? Pintura é ótimo. Compre umas tintas, compre umas telas ou pegue umas folhas de papel e pinte com o seu filho. Tudo isso é qualidade de tempo e você está criando memórias emocionais, memórias afetivas. Maravilha. Eles, obrigada pelo teu tempo, né? Por esse bate-papo aqui. Massa, né? Que acredito que quem está aí do outro lado se identificou. Acredito que esse momento aqui que a gente teve, algumas pessoas identificaram isso e eu acho que a partir de agora, acho que alguma coisa abriu na cabecinha dos pais, né? E assim, realmente a gente precisa ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, estarem atentos, não a invasão de privacidade sobre o que eles acessam, né? De você querer saber o que está acontecendo com o seu filho. Quando você não sabe, não sabe. Então, se você não sabe, não tem como ajudar se ele estiver passando por um problema de relacionamento, algum problema interno. É por isso que onde entra também, né? A importância de se levar para um profissional da saúde mental, que são os psicólogos. Mas é importante sim os pais estarem atentos sobre o que as crianças assistem, né? Não é um controle, não é uma invasão de privacidade, é o cuidado que você tem que ter com o seu filho e ponto, né? Mais uma vez, obrigada, Hermes. A gente volta aí semana que vem, se Deus quiser, né? Com mais dicas para você que está aí do outro lado, tá bom, minha gente? Sugestão de pauta, pode mandar aqui pra gente também e a gente compra a ideia. Tchau, tchau.